e eu quero falar sobre íntimos. A temática dessa noite é íntimos, íntimos, íntimos. Então eu quero aqui de forma direta trabalhar com todos vocês uma temática que julgo que seja importantíssima. É um tema que tem brotado no meu coração e eu penso acredito que Deus quer falar também com a igreja. Deus quer falar contigo, meu irmão, Deus quer falar contigo, independente da idade, independente da sua posição, quanto à igreja local, quanto ao reino de Deus, Deus quer se revelar ainda mais intensamente a você. Então, o quanto você pode receber de Deus, o quanto você deseja receber dele, o quanto você pode alcançar em Deus, o quanto você procura nele, quanto você está ali, tateando, desejoso de receber dele. Nosso Senhor, ele sem sombra de dúvidas é uma fonte inesgotável. Então não há limite quanto ao derramar do amor de Deus sobre as nossas vidas, mas pode ter limite quanto ao nosso desejo por esse amor do Senhor. Então, vamos mudar aqui a linha entre não Deus para nós, mas nós para Deus. Não a ação de Deus para nós, porque Ele quer se relacionar conosco, mas a nossa ação com Ele. Será que nós estamos querendo ansiosamente assim se relacionar com Deus? Então, estamos andando por essa linha hoje e eu penso que Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, diz o seguinte: assim que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Volta lá e vamos ler de novo, isso daí é muito especial. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Íntimos, íntimos. Se sabemos que Deus é uma fonte inesgotável, que em todo tempo está ali, dando águas para aquele que tem sede, dando alimento para aquele que tem fome, se abrindo, se revelando para aqueles que de fato querem se relacionar com Ele, então nós não podemos de forma alguma duvidarmos o quanto Deus quer ser conhecido de todos nós. Deus quer andar conosco, Deus quer se revelar como um Pai amado. O ponto então que segue é o quanto nós estamos desejosos para conhecê-lo como Pai, o quanto nós estamos desejosos de beber as águas que fluem dele, o quanto nós estamos sedentos, quanto nós estamos famintos por Deus. Diante dessa realidade, percebo que ao longo da história, Deus em tempo ou outro nos trouxe inúmeros exemplos de homens e de mulheres que fugiram daquele padrão comum do seu tempo e se lançaram de forma extraordinária em busca daquilo que se chama de intimidade com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que no Éden, antes da queda, Deus se aproximava no jardim, andava no jardim e conversava com o homem, depois posteriormente com a mulher, em todo final do dia. Alguns um dia perguntaram por que no final do dia? Porque Deus sempre chegou na hora certa, e na manhã e na tarde o homem precisava trabalhar. Então automaticamente Deus estabeleceu que ele ao chegar a parte da tarde, ali ele estava não pegando o resto do homem, mas um momento especial para uma conversa íntima com o homem.
mas o pecado veio, e esse pecado trouxe inúmeras limitações, problemas seríssimos. A Bíblia diz que o pecado cria uma barreira que nos impede de nos relacionarmos com Deus. Às vezes nós achamos tão comum, Deus está chegando, mas aí de uma forma tão extraordinária bate uma vergonha, e antes não nos víamos, mas passamos a nos ver nus, fazendo ali comparação ao Jardim do Éden. Esse nu, ou esses nus, pode ser aquilo que nós carregamos em nossa alma, e sabemos exatamente que foi algo que não agradou o coração do bom Pai. A partir daquele momento, Deus ainda se relacionando com o homem, ali mostrando o seu coração, mas passou o tempo, e o homem descobriu inúmeras outras coisas, e me parece que o homem já não tinha mais tanto espaço na agenda para Deus. E a Bíblia diz que um dos descendentes de Sete passaram a buscar o Senhor. Esse buscar o Senhor significa dizer que o homem naquele exato momento já não tinha mais esse contato tão íntimo com Deus, não tinha mais essa aproximação tão íntima de Deus. Não é que Deus queria, não é porque Deus se afastou, mas o homem automaticamente ao pecar se afastou de Deus. Imaginemos-nos, aqui estou e aqui está Deus, tão simples, tão direto, estou andando com Deus, mas à medida que vou me enchendo de inúmeras situações, talvez aquelas situações vão entrando entre eu e Deus, e aquilo gradativamente vai me afastando, vai me afastando, vai me afastando, vai me afastando, e mesmo não percebendo, estou cada vez mais distante de Deus. Mas nesse momento de grande afastamento da humanidade, a Bíblia diz que algumas pessoas andaram com Deus, eles caminharam com o Senhor, eles conheceram o Senhor intimamente. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz a partir de Gênesis capítulo 6 que Noé andou com Deus. A Bíblia diz a partir de Gênesis capítulo 12 que Abraão andou com Deus. A Bíblia diz a partir do capítulo 27 que Isaac e Jacó andaram com Deus. A Bíblia diz a partir do próprio contexto de Êxodo que num tempo de grandes dificuldades Moisés andou com Deus. A Bíblia diz em Josué que Josué andou com Deus. A Bíblia diz, através dos livros de Samuel, que Samuel andou com Deus. Nos reis, que vários reis andaram com Deus. E assim vamos, avançando nos livros poéticos, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. Daniel, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadias, Amós, Miqueias, Zacarias, Malaquias, homens que andaram com Deus, mesmo em um tempo de grandes dificuldades, é possível andar com Deus, mas reconheço que diante de tantas facilidades, de tantas ações, de tantas possibilidades, é mais comum vermos pessoas longe de Deus do que próximas de Deus. Então, a pergunta que segue é: o quanto queremos o Senhor e como está a nossa atual situação diante de Deus? Alguns, talvez, ao ponderarem, dirão: não está como antes no primeiro amor, mas está indo. Alguns outros vão dizer: não está nem perto do primeiro amor, estou mais para o ato religioso do estar junto. Alguns outros vão dizer: eu estou queimando de amor por Deus, eu estou ainda desejando a presença do Senhor, eu quero cada vez mais a presença dEle. Evidentemente, se formos sinceros, descobriremos que talvez a última opção é que menos alcançará pontuação. E olha, não existe peso de acusação nisso, ao contrário, existe um coração sedento
que quer fazer com que, através dessa preleção, o teu coração também fique sedento. O que Deus quer de nós é intimidade, mas o que nós queremos de Deus é o que nós precisamos decidir. Veja bem, diante dessa introdução, percebo que a vida em si tem muitos desafios. Percebo que a vida em si traz inúmeros problemas. Percebo que a vida traz inúmeras resistências que buscam inúmeras vezes nos fragilizar, nos problematizar. E isso vai gerando certas situações que podem inclusive nos levar, como diz em Efésios capítulo 5, a um sono quase que beirando a morte espiritual. Então, precisamos analisar cuidadosamente algumas coisas. Daniel, o homem justo, andava com Deus na sua infância, e por isso andou com Deus na sua adolescência, e por isso andou com Deus na sua juventude, e por isso andou com Deus já na sua fase de maturidade, sua fase adulta. Daniel, mesmo alcançando status incríveis, nos ensina que, apesar das muitas atividades, em primeiro ponto, nós precisamos, a despeito daquilo que estamos fazendo, priorizar a nossa intimidade com o Senhor. Podemos estar sendo pressionados por muitas coisas, afligidos por outras coisas mais. Podemos estar com problemas dentro de casa, podemos estar com problemas nos nossos respectivos relacionamentos, podemos estar com problemas em nossa congregação da fé, nossa família da fé, podemos estar com problemas conosco, mas a despeito das inúmeras dificuldades, das inúmeras pressões, dos inúmeros problemas, nós precisamos priorizar a intimidade com Deus. Ainda que os problemas estejam surgindo com severidade, com acusações mortais, com planejamentos táticos, estratégicos que visem a nossa morte, nós não podemos diminuir a nossa intensidade para com o Senhor. Precisamos priorizar a intimidade, precisamos priorizar esse momento com Deus, mesmo que a casa esteja caindo, que as dívidas estejam chegando, que as dores estejam rugindo, que os problemas estejam nascendo, ainda assim, priorize a sua intimidade com Deus. Podem os leões estarem sendo preparados, pode ser que a cova esteja sendo tratada para nos receber, ainda que a morte ou a prisão esteja à nossa frente, precisamos priorizar a nossa intimidade com Deus. Ainda que o nosso coração esteja machucado, a nossa alma esteja sangrando, os nossos sentimentos estejam totalmente danificados, precisamos priorizar a nossa intimidade com Deus. Ainda que os amigos mais íntimos nos traiam, ainda que os inimigos se levantem arquitetando a nossa queda, precisamos priorizar a nossa intimidade com Deus. Ainda que as acusações se levantem, ainda que inúmeras outras situações mais surjam, nós precisamos priorizar a nossa intimidade com Deus. Não tem a ver, intimidade com Deus não tem a ver com o livramento que Ele pode dar, não tem a ver com a provisão que Ele pode enviar,
não tem a ver com o presente que Ele pode me dar, tem a ver com a essência da nossa vida. Entendamos isso: sem Deus, nada podemos fazer. E se eu morrer, com Deus estará no céu. E se apertar mais ainda, conte com a provisão. Mas acima de tudo, tenha intimidade com o provedor. Ele nos conhece como poucos. Na verdade, Ele nos conhece exclusivamente. Ele sabe todos os nossos pormenores. Ele sabe o que estamos passando. A Bíblia diz que Ele sabe inclusive o que estamos pensando. Repito uma frase que gosto: Deus não se escandaliza com os nossos escândalos. Ele sabe. Ele sabe. Daniel estava sendo pressionado, estava sendo moído, estava sendo esmagado pelas situações da vida, mas Daniel priorizou a sua intimidade com Deus. Eu não sei o que está te cercando, o que pode estar tentando ali te violentar em sua alma, em seus sentimentos, mas Daniel nos ensina que, a despeito das situações, priorize a sua intimidade com Deus. 2. A vida de Daniel nos ensina que pode ser que estejamos no alto posto e ainda assim tenhamos que andar um caminho de solidão, porque escolher Deus é dar não para o mundo. Podemos estar em um alto posto, mas ainda assim trilharmos um caminho de solidão. Entenda bem, o posto que Daniel exercia trouxe muitos inimigos. Ele poderia apontar as falhas dos inimigos, ele poderia até falar o quanto os inimigos tentaram o corromper, como disse Flávio Joséfo, abordar essa passagem. Diz Flávio Joséfo que os prefeitos que estavam abaixo de Daniel queriam ali desviar as verbas que eram necessárias serem enviadas à Babilônia, mas Daniel era um homem justo, era um homem transparente. Crente é uma pessoa justa, crente é uma pessoa transparente. Aprendi com o ímpio e nunca mais esqueci: se 1 centavo é seu, mas se 1 centavo é meu. O justo é o justo. Crente é justo, ele anda através do caminho da justiça, não precisa de outras pessoas estarem o vendo para ele fazer aquilo que é certo. Ele faz aquilo que é certo porque ele faz para como o Senhor e não para os homens. Então a sua atitude, se no trabalho está, é como se trabalhando para Deus. Crente não tem patrão humano. Que isso? Tem sim, meu patrão se chama fulano de tal. Calma, crente tem um patrão e o nome dele é Deus, porque antes de ele prestar fidelidade e lealdade ao homem, ele já tem fidelidade e lealdade a Deus. Então naturalmente ele acaba sendo fiel e leal ao homem, porque o seu caminho é perfeito, primeiro, diante do Senhor. Diante do Senhor. Então ele toma as atitudes certas a despeito de quem está vendo. Ele faz a conta certa, a calculadora dele é certa, a apresentação de conta é certa, o que é. E isso acabou despertando inúmeras dificuldades para aqueles que não queriam que as contas estivessem tão certas assim, para aqueles que queriam que a atenção e transparência, lealdade, fidelidade de Daniel não fosse tão assim ao nível como que para a fidelidade ao Senhor.
Então tentaram convencê-lo, primeiro a ceder presentes, palavras, conversas, insinuações, mensagens. Naquele tempo não existia, mas hoje certamente mandariam SMM, nem lembro disso, né? Ninguém usa mais isso, mas é alguma coisa aí que tem que digitar e vai lá, SMS, deve ser isso, é isso? SMS. Mandaria zap, mandaria direct, Messenger. Talvez hoje as sugestões chegariam por aí, ou mandaria enviados, você que é amigo do fulano, amiga da fulana, fala sobre a minha proposta, sobre isso, sobre aquilo. Por isso que a Bíblia não deixa nenhuma sombra de dúvidas. Paulo, abordando a sua mensagem à igreja de Corinto, ele diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Daniel experimentou tudo aquilo que na época dele era possível experimentar de pressões. Mas Daniel era um homem íntegro. E íntegro vem da raiz de inteiro. Daniel não era parte para Deus e parte para o mundo. Daniel era tudo para Deus. Eu não sei vocês sobre sugestões. Eu já recebi sugestões na minha caminhada. Eu já vivi coisas que nunca mais quero viver. Eu já abri de coisas valiosíssimas para deixar de viver determinadas coisas. Mas em todas aquelas situações, quer sejam pelas marcas dos erros, ou quer seja pelas marcas das renúncias, eu entendo perfeitamente que em tudo Deus estava me fazendo uma pessoa melhor. Deus não estava me tratando para o outro, Deus estava me tratando para Ele. Quando nós entramos em um tratamento, não é para ficarmos melhor para o outro, é para ficarmos melhor para o Deus Todo-Poderoso. Lembremos-nos, o vaso só fica perfeito na mão do olheiro. E eu só conheço um olheiro. Quem conhece mais do que um? Eu só conheço um. E ele não libera o vaso enquanto não estiver perfeito aos seus olhos. Estamos sendo amassados ainda. Por isso que talvez estamos andando num caminho de solidão. Estamos ali sendo trabalhados. Por isso que talvez estejamos andando no caminho da solidão. Pode ser que por isso que a fornalha está aquecida, porque o barro, depois de modelado, precisa ir para o forno. Mas ele está fazendo alguém melhor. Talvez por isso estamos passando o caminho da solidão. A solidão para o mundo denota depressão, mas o caminho, às vezes, solidário para o crente, denota crescimento, maturidade, amadurecimento, seleção daquilo que é e daquilo que não é, daquilo que é importante, daquilo que não é importante, daquilo que edifica e daquilo que não edifica, daquilo que é certo e daquilo que é errado. É na fornalha que entendemos aquilo que é puro e aquilo que é impuro. É quando a prata entra no fogo, é que a impureza é separada da pureza. São nos momentos de grandes apertos que descobrimos aquilo que de fato tem essência para as nossas vidas. São nos momentos de fornalhas. Quantos de nós nessa caminhada tivemos que passar os desertos como o povo de Israel passou, para que pudéssemos ser provados enquanto as intenções dos nossos corações? Quantos de nós falávamos: não cairei, não falharei, não errarei, e diante das mais simples situações e testes tropeçamos, talvez para descobrirmos que a nossa força não está em nós mesmos, a nossa força está em Deus. Talvez para descobrirmos que não há perfeição em nós, perfeição está em Deus. Para que talvez descobríssemos
que caminho perfeito não é o que nós criamos, mas é o que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário, para que talvez nós descobríssemos que não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia do Altíssimo, é pelo amor incondicional do Deus o Pai para com as nossas vidas. Por isso, talvez, passemos por tantas provações, mas elas estão fazendo em nós alguém melhor do que somos. Por isso, Daniel nos ensina que os altos postos não nos isenta da caminhada de solidão, porque a caminhada de solidão pode ser justamente porque escolhemos priorizar a nossa intimidade com Deus. Alguns dirão: você é bobo, não sai, não vai para a festa, não brinca, não sorri. Apesar que eu entendo que crente íntimo brinca sim, se diverte sim, sorri sim, fala bobeira sim. Uma coisa é falar bobeira e outra coisa é falar pecado. Então tem que sorrir mesmo, tem que se alegrar mesmo. Mas entenda bem, parece que a percepção do mundo é que se eu for íntimo de Deus, eu serei a pessoa mais triste do mundo. Para de bobeira. É impossível quem anda com Deus andar num estado contínuo de tristeza. Não cabe na presença do Senhor a abundância de alegria. Lembremos-nos disso. A solidão para o crente não resulta em tristeza constante. A solidão com o crente resulta em um conhecimento melhor de Deus, em um estabelecimento melhor daquilo que somos, para que os nossos passos não sejam vacilantes em Deus, mas certeiros na cruz do Calvário. Precisamos então compreender que pode ser que por nossa decisão de nos tornarmos íntimos de Deus, possamos em nosso ato de orarmos, literalmente afrontarmos aqueles que não oram. Em nosso ato de priorizar a Deus, podemos talvez afrontarmos aqueles que não priorizam. No nosso ato de ser fiel ao Senhor, podemos afrontar aqueles que já decidiram ser infiéis a Deus. Pode ser que no nosso ato de priorizar o reino dos céus, possamos trazer acusação para aqueles que estão apenas vendo o reino dos céus como negociatas, como comércio. Ei, eu sou da escola antiga, eu acredito que todo aquele que quer servir o Senhor em espírito e em verdade, não fica negociando cargos, não tenta construir caminhos, antes entende que o que cabe a Ele é orar, e Deus fará todas as coisas. Eu ainda não descobri um homem que resiste ao falar de Deus. A Bíblia diz: antes que houvesse dia, eu sou, e quem pode fazer livrar de minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? O homem pode impedir o agir, pode falhar com o outro, pode limar o outro. Para de bobeira. Quando Deus quer, até o capeta tem que fazer o que ele deseja, meu irmão. Os anjos, quando ele fala vai, os anjos falam: tu tens certeza disso, Senhor? Você está certo disso? Está convencido dessa situação? Quando Deus fala, os anjos obedecem. Entenda bem, não tem nenhum homem que, mediante a liberação da palavra de Deus, possa resistir ao estabelecimento daquilo que Ele está criando na terra. Aquilo que Deus determina é cumprido. Ore ao Senhor. É Deus que estabelece e é Deus que derriba. É Deus que coloca reis e é Deus que os tira. É Deus que levanta sacerdote e Deus que abate. É Deus que levanta profeta e Ele mesmo o tira se necessário for.
É Deus que levanta ungidos, e se perdeu no caminho, Ele também tira. Entenda bem, quem pode impedir o agir de Deus? Não nos dobremos às negociatas da religiosidade, não aceitemos as criações de caminhos escusos. O reino tem um rei, e o rei tem um nome, e o nome é Jesus de Nazaré. Aos olhos dele, todas as coisas estão nuas e patentes. Ele está vendo todas as coisas. Enquanto os homens estão agindo contrários, Daniel estava orando. Nunca falamos de tanta oração, e como igreja, e eu digo no modo geral, como oramos pouco. Eu tenho sonhos em que quando a igreja se reunir em oração, a timidez vai embora, a apatia vai embora, e que na rua, quando passarem, ouçam um verdadeiro alarido de muitas vozes, e ao passarem se pergunte: que negócio é esse? E alguém lá na recepção diga: a igreja, aleluia, está orando. Mas parece que a voz, eles estão gritando, parece que o templo está sendo balançado com as muitas vozes. A igreja está orando. Parece que está tremendo, como o carro para e às vezes coloca aquelas músicas infernais que não nos deixa dormir, e que balança não apenas a vidraça de nossa casa, mas as paredes do nosso lar, e faz o drum, drum. Ah, Senhor, nos permita ver a igreja orar com tanta intensidade, como em Atos capítulo 2, como em Atos capítulo 4, ao ponto das paredes estremecerem e o mundo chegar ao ponto de perguntar: o que está acontecendo? E o recepcionista responder: a igreja está orando. A Bíblia diz em Apocalipse que ao passar a aflição dos servos do Senhor, Deus pega as ofertas que estão na terra e joga na terra como trovões e raios. Aquela menção diz e traz um entendimento que Deus não está jogando raios ou trovões. Eu não sei você, mas como troveja, troveja. E quando o raio corta o céu, ele corta o céu. Então a Bíblia diz que Deus manda tudo aquilo que está na taça, aqueles incensos, a terra como raios e trovões. Significa dizer que quando Deus responde a nossa oração, não é algo silencioso, é algo que vai com uma potência tão grande, que é como trovão e raios. Alguém entendeu isso aqui? É poderoso, é inigualável. Quando vem a resposta de Deus, nós sabemos que vem dele. Mas lembremos-nos, ele responde porque chegou lá. Se ele respondeu com trovão, aleluia, digo eu, e não o Senhor. Se ele respondeu com trovão e com raio, porque chegou lá como ararido de muitas vozes clamando incessantemente: Deus, derrama o teu Espírito sobre a igreja. Deus, assim como a viúva impertinente fez com aquele juiz, estamos fazendo agora. Olha a nossa causa. Deus olha para os nossos corações. Deus
olha para as nossas necessidades, Deus olha para as nossas famílias, Deus olha para as nossas emoções, Deus olha para os nossos relacionamentos, Deus olha para os nossos ministérios, Deus olha para as igrejas brasileiras, e quando essa voz chega no céu, o céu se move. A Bíblia diz que o resultado de 10 dias de oração de 120 discípulos foi, e ouviu como do céu, como um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Ei, meus irmãos, quando nós oramos, os céus se movem, as respostas chegam, mas quando há uma intencionalidade no coração dos filhos, reconhecendo que apesar das situações à nossa volta, nós precisamos orar fervorosamente. Que Deus então comece pelas igrejas batistas, batize-nos com o batismo de uma oração fervorosa, que possamos levantar mãos santas e gritar, Deus, que possamos levantar as nossas mãos santas e clamar, Senhor, olha a Bahia, Senhor, olha os desafios ideológicos que a nação está passando, Senhor, olha a aflição do pobre, Senhor, olha o racismo que vem tomando cada vez mais forma, Senhor, olha a perseguição contra a igreja, Senhor, olha o marido que está viciado em situações, está trazendo destruição à própria casa, Senhor, olha as mulheres que estão descuidadas do seu lar, Senhor, olha as crianças que estão olhando para aquilo que não deveriam olhar, Senhor, que haja em nós então um batismo de oração fervorosa, como disse Paulo à igreja de Efésios capítulo 6. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu acredito que Daniel orava ao ponto dos céus tremerem. Será que é possível? Eu não sei. Mas está em um bom professor de oração. Então que nós oremos até que os céus se movimentem. Quer seja aqui, quer seja no carro, quer seja em casa, que tal nesse exato momento se permitir entrar, se permitir ser preenchido por essa compreensão da necessidade de uma oração fervorosa diante do Senhor. Daniel orava, terceiro, porque entendia que a oração lhe traria intimidade. Intimidade tinha mais valor do que a vida para Daniel. Diga comigo, intimidade tem mais valor do que a vida. Para não ficar dúvidas, intimidade com Deus tem mais valor do que o nosso viver cotidiano. Eu quero te convencer a entender que intimidade com Deus vale mais do que o teu serviço, vale mais do que o seu equilíbrio financeiro. Aleluia, aleluia. Vale mais do que as dores que você está sentindo. Intimidade com Deus vale mais do que as prerrogativas que estão em sua alma, mais do que os seus desejos mais íntimos. Intimidade com Deus vale mais do que o viver cotidiano. Quem prioriza o reino tem tudo do reino, porque o reino não fica devendo nada para ninguém. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Obrigado, Senhor. A percepção que eu tenho é que se nós focássemos mais em Deus, nós não precisaríamos orar pelas outras coisas,
porque elas são consequências de nossa intimidade com Deus. Entenda bem, nenhum pai que tem intimidade com o filho permite que o filho passe por privações além maiores do que ele pode suportar. Quando priorizamos o céu, estamos abertos para as provisões que do céu vêm, para os escapes que do céu vêm. A intimidade vale mais do que as nossas paixões. Eu não sou aqui juiz de ninguém, nunca me coloquei como tal. Evito falar de pastores. Aos mais íntimos sabem que dificilmente falo de um pastor ou de outro, só no extremo do extremo do extremo. Mas entenda bem, eu tenho percebido gradativamente, perfeitamente, o quanto tantos pastores e pastoras estão sucumbindo por causa das muitas pressões que estão vivendo. São sentimentos que brotam, são desejos que surgem. Às vezes eu percebo grandes igrejas que viveram grandes avivamentos, passados décadas, a igreja começa a se declinar e parece que no contexto no todo, a única coisa que tem mais proeminência é o quanto vamos precisar levantar para pagar as contas. Eu acredito que o avivamento não nos traz preocupações com finanças, mas o avivamento nos traz vida em Deus. Às vezes parece que o crescimento de muitas igrejas e de muitos ministérios, lamentavelmente, está levando a derrocada de vários ungidos de Deus, de várias ungidas de Deus. Que Deus nos guarde então dessas situações, que Deus guarde o coração desses homens, que Deus guarde o coração dessas mulheres, que Deus guarde o coração dos ungidos, que Deus guarde o coração das ungidas. Aos íntimos já falei isso. Se um erro de uma ovelha é grave, de um pastor é mais grave ainda. Se o erro de uma ovelha é complicado, de um pastor é mais complicado ainda. Nós não podemos estar na fileira daqueles que aplaudem o erro, mas daqueles que estendem para ajudar, aqueles que querem ser ajudados. Entenda bem, nós não somos Deus. Esses dias me perguntaram: pastor, o que é tratamento pastoral? Eu falei, então, vamos lá, a coisa mais simples do mundo. Quando falo de tratamento pastoral, veio uma coisa, e eu não sei o que é tratamento pastoral. Eu falei, então, você ora daí, eu oro daqui, e às vezes nós nos encontramos quando nós queremos. Não existe solução para quem não quer solução, mas para quem que quer solução se aproxima, chega junto, chega para perto, se abre, se trata. Aí a pessoa falou, é só isso? Eu falei, só isso. Quem libera o vaso não é o pastor, quem libera o vaso é o olheiro. O olheiro está fazendo alguém melhor de nós mesmos. A você que está na galeria, a você que está aqui embaixo, a você que está ouvindo de tantos outros lugares, Deus está fazendo alguém melhor de nós mesmos. Ele está nos tratando. Ao tempo que oramos por aqueles que estão debaixo de autoridade ou sobre a autoridade, oramos também por aqueles que estão fragilizados pelas circunstâncias da vida. Mas a Bíblia nos ensina algo tão extraordinário. Acima de tudo, edificai-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3. Admoestai-vos uns aos outros. Falai em amor uns aos outros. Quando há unidade, quando há amor, há cura. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja é feita de pessoas que entenderam que necessitam da graça de Deus. A igreja é feita disso. De pessoas com várias iquisiras na alma, mas que entenderam que a solução não está em coisas,
mas está no amor de Deus. Que o Senhor então também nos ajude como igreja a amarmos mais pessoas e acima de tudo amarmos mais a Deus. Porque pode ser que se amarmos mais pessoas, possamos amar menos a Deus. E é o problema do antropocentrismo. Termina essa mensagem. A intimidade vale mais do que a vida. A intimidade vale mais do que os nossos pormenores. A intimidade vale mais do que as nossas crises reais. A intimidade vale mais do que as celeumas que estamos enfrentando. A intimidade vale mais do que a infidelidade que talvez estejamos passando. A intimidade vale mais do que a corrupção que talvez nos permeia ou nos rodeia. A intimidade com Deus vale mais do que as muitas fragilidades que temos em nossas respectivas almas. A intimidade com Deus vale mais até mesmo dos nossos desejos mais íntimos. Daniel então nos ensina que apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, aquilo que tinha mais valor para a vida dele era ter intimidade com Deus. Concluo dessa forma. Acredito que nos nossos dias, Deus quer que o conheçamos como nunca antes o conhecemos. Então, o ponto que aqui se levanta, se desperta em nosso coração é o quanto queremos conhecer o Senhor. O quanto queremos Deus. O quanto estamos desejosos por Deus. Existem situações em nossa alma que serão companheiras nossas para o resto da vida. Por isso que a Bíblia já nos alerta que o caminho de andar com o Senhor do discipulado é o negar nós mesmos e carregarmos as nossas respectivas. Entendem isso? Por isso que talvez o Senhor nos disse. Porque todos nós levamos situações que estão no campo da negação, estão no campo de negar a nós mesmos, estão no campo de carregar a cruz. Todos nós, se olhássemos um ao outro espiritualmente, veríamos que todos nós estamos carregando uma cruz. Então, repito, não existe o espiritual saiyajin da quinta geração, não existe isso. Existem pessoas que entenderam que eles precisam ser íntimos de Deus, apesar da cruz que estão carregando, apesar da autonegação que estão tendo que lidar todos os dias. Eles compreenderam que a intimidade vale mais do que a vida. Que ouvir a voz de Deus vale mais do que ouvir outras vozes. Deus fala, e Ele fala com a nossa própria voz em nós mesmos. Perguntei ao Senhor, o Senhor disse a mim, buscai minha face. É como se o salmista estivesse dizendo ele mesmo, é a voz dele dizendo assim, não tem aquilo que a gente fala assim, acho que eu estou maluco, eu estou falando comigo mesmo. O salmista vivia isso, mas ele entendia que não era maluquice, era Deus. Ele falava, disse a minha voz, a minha alma disse a mim, buscai a minha face. Ué, minha alma buscar a minha face? Peraí, a minha voz está dizendo para mim, busca a voz do Senhor. E que voz é essa? Como não sabemos ouvir a voz de Deus, muitas vezes Deus fala com a nossa própria voz na nossa consciência, dizendo, é isso aqui. E a gente fala, mas eu estou falando comigo mesmo? Não, é o Espírito do Senhor. E a Bíblia diz, Davi respondendo, a tua face, Senhor, a buscarei. Deus fala através de profetas e profetisas. Quem sabe hoje, profetas e profetisas se levantem nessa casa e olhem para pessoas com cara feia de profetas e profetisas e profetizem segredos do coração. Pode ser ainda que Deus fale conosco, porque Deus também fala com a sua voz audível. E é como o som de muitas águas. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Essa experiência com Deus desperta em nós mais fome, mais sede, mais vontade, mais entrega.
Se então Deus quer ser conhecido, o quanto queremos conhecê-lo é a pergunta. Quanto estamos famintos e sedentos pela presença de Deus? O quanto estamos querendo mergulhar no Senhor? O quanto estamos querendo ouvir a voz dEle realmente? Saímos daquele campo de oração conceitual, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, e nos levantamos, termino dessa forma. Agora termino mesmo, tá? Para vocês cantar. Um dia o pastor Henrique Araújo, que está lá em Rondonópolis, eu acho que ele daqui a pouco, se ele estiver ouvindo, pastor, por favor, conte seu testemunho e coloque aí nos comentários. Um homem de Deus. E ele falou que, quando mais novo, ele se trancava no quarto e dizia, Senhor, eu quero ser amigo, o seu amigo como Abraão foi. E disse que ele estava orando incessantemente, até que chegou um momento que a irmã dele o chamou, ou coisa que o valha. Se estiver equivocado, ele me corrija, mas acredito que foi sim essa história. E ele disse o seguinte, que quando ele falou, Senhor, em nome de Jesus, amém, ele se levantou do joelho. Ele falou que uma voz entrou no quarto dele e disse assim, é assim que você quer ser meu amigo? E ele entendeu que aquela voz estava dizendo para ele, você só começou a falar comigo e já parou? E ele falou que imediatamente, ao tempo que ele se levantou, ele se ajoelhou de novo, dizendo, Senhor, desculpa aí, filhinha, eu quero ser o seu amigo. Qual o tamanho da sua fome e qual o tamanho da sua sede? A sua oração pelo Senhor é uma oração conceitual, dizendo, eu quero te conhecer, ou aquela oração de um apaixonado que fala, eu estou apaixonado por uma menininha, eu já mandei mensagem, mas parece que ela não viu, eu estou olhando aqui, ó, até agora não abriu, eu vou dar uma ajudinha, ó, estou aqui, eu apareci, hein? Ó, eu aqui, ó, olha aqui. Que então, que o primeiro amor queime no nosso coração. Uma igreja avivada não é uma igreja que salta labaredas de fogo. Uma igreja avivada é uma igreja que os discípulos são avivados. Tem pessoas que às vezes falam, eu fui para a igreja tal, um mover de Deus, tem que ir, tem que fazer, tem que falar, tem que... E o que você está fazendo na tua casa? Terminamos dessa forma o ano passado. Eu não vou vir nos cultos dizendo, Senhor, eu quero queimar. Eu vou vir nos cultos dizendo, Senhor, eu já estou queimando. Quem eu posso me aproximar para também queimar na tua presença? Porque glória a Deus pega. Começo dando glória a Deus, ele vai ficar com raiva no primeiro momento, que eu vou dar glória a Deus alto, ele vai ficar com raiva mais ainda, e eu vou dar um aleluia mais alto ainda, ele vai ficar chateado da vida, mas depois ele vai começar a ser quebrantado, porque cada glória que eu der, cada aleluia que eu der, vai mostrar o quanto frio ele está espiritualmente. E olha uma coisa maravilhosa, o gelo fica tranquilo em uma temperatura gelada, mas quando acendemos uma fogueira, aleluia, que cara chato, mas o gelo está derretendo. Glória a Deus, que no meu ouvido, não dá para ser mais tranquilo não, um crente comportado, o gelo está derretendo, e daqui a pouco a glória pega, o aleluia pega, e aí tímido fala, glória a Deus, aleluia, e daqui a pouco está queimando em Deus. Vamos cantar um pouco, em seguida terminar? Íntimos. Você pode ficar sobre os seus pés, querido? Você que pode? Vamos adorar o Senhor? Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis.
Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Declare isso, querido, com todo o teu coração. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, e o universo estremece. O leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, e o universo estremece. E o leão rugiu no trono. Vem e toma o teu lugar aqui, Espírito Santo de Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Céus e terra. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, e o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, e o universo estremece, e o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram alinhados no seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir
descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. O que nenhum homem fez vai fazer, o que a história nunca viu vai cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, o que nenhum homem fez vai fazer, o que a história nunca viu vai cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos. Esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos toda a liberdade, te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver e o céu descer. E a terra clama, oh, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aleluia!